de que, obviamente, essas características são passadas aí aos próximos descendentes. Isso está correto? E que essa lei da lei do uso e desuso, na verdade, ela não é verídica. Comprovado isso, chegou, então, mais uma teoria, o chamado, então, pai da evolução, chamado Charles Darwin. E Darwin aperfeiçoa o que Lamarck mencionou, consequentemente, mencionando a seguinte situação, de que essas transmissões de características, elas são, sim, transmitidas às próximas gerações. Quanto a isso, está perfeito, ou seja, a girafa de pescoço grande, ela vai transferir as características desse pescoço alongado às suas gerações. Da mesma forma que a girafa de pescoço curto também vai passar para suas próximas gerações o pescoço curto, né? E que para Darwin, obviamente, não há essa mudança desse organismo ao decorrer dos anos, né? Essa mudança é, obviamente, provocada. Se eu ficar com o meu pescoço levantado, as próximas gerações terão um pescoço maior. Essa teoria, então, que na verdade, falsa com relação aí à sua teoria de Lamarck. E aí Darwin questiona a seguinte situação, né? Então, o que houve com a girafa de pescoço pequeno com relação à teoria de Darwin? Simplesmente, ela sofreu a ação da seleção natural e o meio selecionou, obviamente, eliminou esse organismo. Como é que a gente sabe que o meio eliminou esse organismo? Porque, mediante a caracterização de um pescoço curto, ele não consegue se alimentar, vai ficar fraco, tornando-se aí enfraquecido, pode vir a óbito, ou, obviamente, torna-se uma presa fácil para outros organismos, tá? Então, Darwin menciona na sua teoria que, primeira coisa, a evolução nada mais é do que uma mutação. O que é uma mutação? É uma diferença genética. Houve uma alteração genética nesse indivíduo. Se alterou a genética. Então, houve uma mutação. E essa mutação tem dois ramos, tem duas denominações. O que a gente caracteriza por uma diferenciação, dando origem a uma evolução. O que é uma evolução? É o organismo mais apto ao meio. É o organismo pelo qual o meio não vai eliminá-lo. Por quê? Porque ele está apto a essa situação, né? E, obviamente, eu tenho um outro ramo, que é o que a gente chama de uma mutação não evoluída, que biologicamente a gente denomina, então, como uma aberração. O que é aberração? É uma mutação, é uma diferenciação genética que não se tornou mais adaptado. Tornou-se um organismo menos adaptado. E no meio, o que vai acontecer com esse organismo? Vai sofrer ação da seleção natural. E, obviamente, será o quê? Eliminado. Será, obviamente, eliminado. Então, é o que a gente questionou naquela situação do guepardo. O guepardo tem uma característica de correr em um curto prazo de tempo velocidades gigantescas. Se aparece uma mutação, se ocorre uma mutação e esse guepardo consegue ficar mais tempo correndo, show, é um organismo mais adaptado, é um organismo mais evoluído, é o que a gente chama de um organismo onde o meio não vai eliminá-lo, porque ele está apto a viver naquele ambiente. Ele está, obviamente, adaptado àquele ambiente, né? Então, tornou-se aí uma evolução. Diferente, por exemplo, o guepardo que nasceu com uma deficiência, com uma pata torta. Então, essa pata torta vai fazer com que esse organismo não consiga correr, não consiga adquirir a sua própria alimentação. E o que vai acontecer com esse cara? Vai sofrer a ação do que a gente chama de seleção natural. Ou seja, o meio vai eliminá-lo. Consequentemente, vai morrer de fome ou então
infelizmente, vai virar comida de alguém. Foi a explicação lógica e objetiva de Darwin com relação à girafa de pescoço curto. Para Darwin, ela não evoluiu ao pescoço grande. Para Darwin, ele era um organismo menos adaptado, um organismo, uma aberração, vamos dizer assim, o que obviamente sofreu a ação da seleção natural. Ou seja, não conseguiu alimento, ficou fraco, presa fácil, virou rango de alguém. Ou seja, o meio ambiente eliminou a seleção natural, eliminou este organismo. Ou seja, aí está as duas bases das teorias evolucionistas mais conhecidas e mais aceitas no meio científico. Lamarck afirmando e positivamente que as características adquiridas são transmitidas aos descendentes, mas de forma prejudicial, a sua lei do uso e desuso não é verídica. Então, significa que um organismo não tem a ação óbvia e pessoal de evoluir-se mediante a sua necessidade. Então, eu não vou ficar com o pescoço, levantando o pescoço para as próximas gerações aparecer com o pescoço maior. Então, é aí que está um erro a teoria de Lamarck. E depois veio o pai da evolução, considerado, então, a maior sumidade evolucionista, que foi Charles Darwin, que continua afirmando que as características são transmitidas, sim, aos seus descendentes. Então, as informações que o pai recebe, as características genéticas que o pai recebe, ele pode, obviamente, transmitir aos seus descendentes e que, obviamente, na natureza, só sobrevive os mais aptos. Então, a evolução, para ele, nada mais é do que um erro genético. Gente, nós vimos isso quando a gente estudou a origem da vida. Quando a gente estudou, por exemplo, aquela arqueobactéria que veio lá do laguinho. Esse cara era uma arqueobactéria. Ele se dividia por divisão binária, bipartição ou cisparidade. O organismo se dividia ao meio, formando dois organismos idênticos. E aí houve ali, logo ali, a primeira evolução, a primeira mutação. Em vez de duas células terem as mesmas cargas genéticas, houve uma diferenciação. Deu origem a uma alga. Essa alga, agora fotossintetizante, não precisa mais se alimentar das moléculas orgânicas que tinham lá nesse laguinho, vindo lá, obviamente, da atmosfera primitiva, né? Lembram-se? Caía lá aquelas moléculas orgânicas, que na verdade era denominada de coacervado, que era a alimentação das primeiras arqueobactérias. Então, dali já começa a evolução. Então, o que acontece? Deveria ter dado origem a duas arqueobactérias, mas houve um erro genético, houve uma mutação, houve uma diferenciação genética, originando uma alga e originando uma arqueobactéria. Essa arqueobactéria se dividiu, dando origem a outras arqueobactérias, e essa alga se dividiu, dando origem a outras algas. Daí, houve aí a diferenciação genética, a mutação, né? Houve a evolução, saindo essa alga da água, né? Formando as briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, dessa água dando origem aí aos seres primitivos, peixes primitivos, esse cara saindo da água como anfíbio. Lembra o anfíbio, a necessidade da água, né? Eu preciso da água para me reproduzir, preciso da água para minha pele. Então, eu consigo sair da água, mas um curto prazo de tempo, no caso, uma rã, por exemplo, né? Claro que um sapo tem aí a probabilidade maior de ficar mais tempo fora da água, né? Então, houve aí, obviamente, essa diferenciação. Então, isso nada mais é do que uma diferenciação genética, do que uma mutação. E para Darwin, a mutação tem dois ramos. Um organismo mais adaptado, um organismo mais evoluído, onde a seleção natural não vai eliminá-lo, porque o próprio nome já diz, ele está apto àquele ambiente, ele está mais evoluído. E por um outro ramo, a gente tem aí o que a gente chama de aberração. O que é aberração? É uma mutação que não tendeu positivamente.
ela tendeu, obviamente, negativamente. Algumas biografias trazem evolução negativa, né? Não gosto muito desse termo, porque evolução, diferenciação, né? Mas, enfim, evolução negativa ou aberração. São organismos que não são tão aptos ao meio, não se evoluíram, obviamente, denominado, então, de uma aberração, e, principalmente, o meio, a seleção natural, vai se incumbir de eliminar esse organismo, obviamente, do meio onde ele vive. Perfeito? Ou seja, essas são as duas teorias evolucionistas e esses dois são, obviamente, os principais responsáveis por esse estudo, tá? Agora, a gente já vai engatar aí e já vamos ver também o que a gente chama de neodarwinismo, ou seja, o novo darwinismo. Vamos nessa, presta atenção. Também chamada de teoria sintética da evolução ou ainda teoria moderna evolutiva. Reúne estudos e conceitos de vários ramos da biologia, né? Surgiu em meados do século XX, após o avanço genético, que foram utilizados para explicar lacunas existentes nas teorias evolucionistas da época. Ou seja, foi aquilo que Darwin afirma, mas ele não soube, obviamente, explicar isso cientificamente. Então, por exemplo, eu tenho um casal de pessoas que têm olhos azuis e os filhos desse casal, todos terão 100% de chance de ter olhos azuis. Então, essas coisas que ele não conseguia, obviamente, explicar. Então, ficava aí lacunas a serem explicadas, né? Nessa época, o neodarwinismo relacionava estudos da genética, da citologia, da evolução, da paleontologia, da botânica, da zoologia, para explicar a diferenciação das espécies. Então, olha a quantidade de ramos que a biologia tem e que foi necessário conhecimento para se ter explicações científicas mediante a evolução. O principal nome desse pensamento, é claro, foi Darwin, que estabeleceu a lei da seleção natural, ou seja, no meio ambiente só ficam os mais aptos. Quem não é apto, quem não é evoluído, a seleção natural vai eliminar. Porém, não conseguia explicar as características dos indivíduos eram passadas adiante. Ou seja, como que essas características que você adquiriu dos seus antepassados, obviamente são transmitidas aí aos descendentes, tá? Com o desenvolvimento da genética, as explicações de hereditariedade foram surgindo e o neodarwinismo é a teoria evolutiva mais aceita entre os cientistas e os estudiosos. Então, olha que coisa engraçada. Tivemos teorias antigas de Lamarck e Darwin, mas, obviamente, tinham lacunas a serem explicadas. Então, o desenvolvimento, principalmente, da microscopia, do microscópio, o conhecimento da genética foi o impulso, foi a caracterização utilizada, então, para quê? Para que houvesse, então, um melhor conhecimento dessas características que são transmitidas aos descendentes, tá? As ideias antecessoras da teoria dessa evolução traz, então, na época, o caso do darwinismo, né? Então, portanto, o neodarwinismo, ele busca compreender melhor as teorias já postuladas anteriormente, ou seja, já estudadas. E aí a gente vê o Lamarck, né? Que tem aí as duas situações, o que a gente chama lei do uso e desuso. Então, ele dizia que os membros e os órgãos mais utilizados se desenvolviam mais do que os órgãos menos utilizados, podendo estes últimos até atrofiar pelo desuso. Então, é o caso lá do pescoço. Então, o pescoço ele era mais utilizado, significa que as próximas gerações teriam o pescoço maior. E a lei da transmissão das características adquiridas, ou seja, isso caracteriza
que você vai, obviamente, levar as características que você recebeu dos seus antecessores, né? Os estudos posteriores mostram que a lei do desuso não fazia sentido, uma vez que as modificações fisiológicas e corporais de um indivíduo não estão relacionadas ao seu esforço ou à vontade de modificação. Matou a pau. É o caso do aumento do pescoço. As próximas gerações não terão o seu pescoço aumentado, obviamente, por causa do seu esforço, da sua vontade de se modificar, né? Muito bem. Ainda assim, Lamarck foi importante para estabelecer que os organismos sofrem variações ao tempo, contrapondo as ideias criacionistas que os seres são imutáveis. Calma que a gente vai estudar isso. E Darwinzão, velho de guerra, na verdade um britânico, né, mostrou a teoria evolucionista 50 anos depois do estudo de Lamarck. Então, olha, Lamarck fez a sua teoria e depois de 50 anos, obviamente, Darwin melhora o que obviamente, Lamarck diz, né? Teoria conhecida como darwinismo propõe as ideias de Lamarck de tal forma que cai em desuso, né? Então, algumas características dele caem em desuso. E aí é o que Darwin menciona, que não era vontade do organismo se modificar e gerar melhor adaptação, e sim uma seleção que induzida pelas condições ambientais, ou seja, a girafa de pescoço curto morreu porque era menos adaptada, né, às condições ambientais. Essa lei embasa toda a teoria darwinista, que foi chamada de seleção natural, ou seja, um organismo é mais apto quando o meio seleciona este cara e torna-o mais apto, né? Portanto, de acordo com Darwin, o ambiente estabelece condições adversas ou não à seleção natural, que determina ao indivíduo mais apto à sobrevivência, ou seja, o mais evoluído. Esses indivíduos mais aptos podem possuem características que são passadas aos seus descendentes, enquanto os indivíduos não aptos acabam sendo extintos com o passar do tempo, ou seja, vira comida ou morre por falta de alimentação. A seleção natural foi e é aceita até hoje como um dos fatores exclusivos que gera adaptação e diferenciação entre os seres. Porém, Darwin não conseguiu explicar como essas características eram adquiridas, né, adaptadas e passadas às gerações futuras. Até em seu livro, A Origem das Espécies, ou o termo da herança das características adquiridas, nesse termo, utilizado por Lamarck para tentar explicar as características passadas aos descendentes. Muito bem. Agora, é isso que a genética e Gregor Mendel, ele consegue explicar como essas características são passadas. Então, a genética mendeliana, estudos de Gregor Mendel, 1866. Esse Mendel é conhecido o pai da genética, né? Só foram descobertos e realizados a partir de 1900. Após, além disso, apesar de possuir fundamentos suficientes para acreditar na teoria darwinista, o estudo possuía algumas controvérsias que não eram explicadas com o desenvolvimento, obviamente, antes da genética. Tá? Mendel estudou as características existentes de plantas, principalmente de ervilha, né? Que precisa de um curto espaço para se multiplicar e dá para fazer autofecundação, sem contar que a ervilha se reproduz com uma rapidez muito grande, né? Mendel estudou características existentes em plantas antes e após a fecundação delas. O estudo visava entender como plantas híbridas passavam características, obviamente, vindas de espécies antecessoras. Como estudo, Mendel estruturou as suas duas teses, ou seja, as suas duas leis. A primeira lei de Mendel diz a lei da segregação dos fatores, que diz que todas as características dos organismos são determinadas por dois fatores que são separados na formação dos gametas. Por exemplo, galera, quando genética, você vai escutar a seguinte situação. A pessoa é azão-azão, ou é azão-azinho,
ou é azinho, azinho. Então, são características que você recebeu do seu pai. Se você é azão, azão, você recebeu um azão do seu pai e um azão da sua mãe. Se você é azinho, azinho, você recebeu um azinho do pai e um azinho da mãe. Se você é azão, azinho, você pode ter recebido um azão do pai e um azinho da mãe. Só que também pode ter recebido um azão da mãe e um azinho do pai. Então, essas características são transmitidas pelos descendentes, né? Com a fecundação e a união dos gametas, por exemplo, dessas características trazidas do pai e da mãe, esses dois fatores oriundos nos organismos diferentes se unem em características expressas e determinam uma base com relação de dominância entre um fator denominado dominante e outro chamado recessivo. Por exemplo, se a gente parar para pensar em olhos claros, olhos verdes ou olhos castanhos, são muito mais raros, né, do que os olhos castanhos ou olhos negros, né? Então a gente entende que o olho castanho e negro, ele domina sobre os olhos claros, aparecendo uma quantidade de vezes maior, tá? E depois ele menciona lá a segregação independente, né? Características diferentes são herdadas independente uma das outras, ou seja, a herança de uma característica não está relacionada com a outra. Ou seja, as características que eu recebo da minha mãe podem não ser as mesmas características que eu recebo do meu pai, né? E essas duas leis formam aí, estabelecem estudos envolvendo ervilhas, de tal forma que Mendel é considerado, então, o pai da genética. Muito bem. Ainda não se conhece o conceito do material genético, do DNA. Mendel sabia que havia algum fator gene, algum fator característica responsável por essas características dos indivíduos e que esse fator era passado de gerações futuras através da formação dos gametas e posterior à fecundação. Ou seja, olha que coisa engraçada. Darwin e Lamarck, eles sabiam que as características eram transmitidas. Mendel menciona que essas características vêm características específicas de cada organismo, que é o que a gente chama aí de genótipo, que vem do pai e da mãe. Mas, mediante a esse período ainda, eles não conheciam o que a gente chama do material genético ou do DNA, tá? E aí, a gente tem aqui o que a gente chama de a teoria evolucionista, né? Então, passa por vários trabalhos, vários conceitos, e assim sucessivamente. E ele chega a essa denominação. Então, eu quero que você preste muito atenção nesse quadro, que é agora a parte mais importante da nossa aula. Primeiro, eu tenho a variabilidade genética, eu tenho a alteração genética, eu tenho a mutação. Muito bem. Agora, a mutação, ela sempre vai aumentar a variabilidade genética. Sempre. Então, ela atua sempre. Não é pode atuar, ela atua sempre. Toda vez que um organismo sofre mutação, toda vez que um organismo sofre alteração genética, vai ocorrer a variabilidade genética, vai ocorrer a diferenciação genética. Sempre. Então, a mutação, ela atua sempre na diferenciação genética do indivíduo. Sempre. Agora, lembrando que essa alteração, essa mutação, mediante as teorias evolucionistas, podem ser positivas ou negativas. Positiva, evolução, meu organismo está mais apto. Negativa, aberração. O organismo vai ser eliminado pela seleção natural. Então, presta atenção que a mutação, ela atua sempre. Ela sempre vai mudar a genética do organismo, podendo ser para melhor ou podendo ser para pior. Muito bem. Segunda coisa que aumenta sempre, algo que nós já estudamos e já revisamos esse ano, denominado de divisão celular. Quando nós temos lá na meiose, na prófase 1, na terceira etapa, chamada de paquíteno, dois termos, um deles chamados crossing over. O que era o crossing over?
ou traduzindo da língua portuguesa, a permutação. O que era permutação? Era a troca de material genético. Lembra? Quando eu tinha 2 cromossomos, que eles se juntavam em pontos denominados quiasmas e ocorre a troca dessa material genético. Então, a crossing over ou a permutação, o que a gente chama de recombinação genética, ela sempre vai alterar, vai aumentar a variabilidade genética. Lembra que nós vimos lá, obviamente, na meiose, que eu tenho a presença de 4 células, e essas 4 células com características genéticas totalmente diferentes. Lembram-se disso? Então, eu tenho 2 características importantíssimas que vão, obviamente, alterar sempre vão alterar, obviamente, a genética do indivíduo. A mutação, alteração, erro genético, diferenciação genética. Positiva, evoluiu, negativa, aberração, sofreu a ação da seleção natural. Mas variou, não importa se é para melhor ou pior, eu estou dizendo que houve a variabilidade. E o crossing over ou a permutação, na minha meiose, na formação dos gametas, vai alterar sempre a característica genética. O que caracteriza que o espermatozoide nunca é igual ao outro. Ou seja, eu tenho sempre diferenciações genéticas. Então, essas 2 características sempre aumentam a variabilidade genética. Agora, eu tenho 3 situações que atuam. O que atuam pode ou não alterar. Quer ver um exemplo? Primeiro deles, seleção natural. Como assim, professora, seleção natural? Vamos pensar no seguinte, nasceu o guepardo com a perna torta. Alterou a variabilidade genética? Alterou. Será que esse cara vai chegar à fase adulta, vai se reproduzir e vai produzir organismos geneticamente modificados? Não. Por que não? Porque houve uma seleção natural. E a seleção natural, ela atuou em cima do quem? Em cima dos menos evoluídos, em cima das aberrações. Significa que a aberração, ela vai ser eliminada. Então, uma aberração nunca vai alterar a genética. Nunca. Nunca os seus descendentes vão alterar a genética. Porque ele não vai chegar à fase adulta. Porque a seleção natural vai eliminar. Agora, vamos pensar nos mais aptos? Vamos pensar no guepardo que consegue correr mais? Aí sim, esse cara atua na variabilidade genética. Ou seja, ele pode ter descendentes e esses descendentes serem diferentes, terem uma variabilidade genética modificada e esse organismo ser mais apto. Então, repara, galera, que aqui ele atua. Pode ou não. Se for uma evolução, beleza, vai variar. Então, aí atuou. Se for uma aberração, não vai ocorrer variabilidade genética. Beleza? Ficou claro? Muito bem. Migração. O que é migração? Organismos de outro local, eles vêm para este local e ocorre o cruzamento aleatório das espécies. E essa ave que migrou, essa ave que veio, pode trazer características genéticas diferentes e alterar a variabilidade genética. Pode, da mesma forma que essa ave pode ser da mesma espécie e pode não alterar a variabilidade genética. Então, aqui, a migração, ela atua sobre. Se houve uma migração, um organismo que traz consigo características genéticas diferentes, vai haver nos seus filhotes uma diferenciação genética, uma variabilidade genética. Agora, se essa espécie que veio é da mesma espécie e não trouxe características novas, não vai variabilizar a genética, não vai ter grande variabilidade genética. Por isso que ela, de novo, atua. E a última caracterização é a deriva genética. Tanto que a deriva genética eu coloco aqui. É um mecanismo microevolutivo
que modifica aleatoriamente a frequência alélica ao longo do tempo. Então, é um mecanismo microevolutivo, evoluções muito pequenas que modificam aleatoriamente as frequências alélicas ao longo do tempo, ou seja, as características genéticas. Esse mecanismo resulta na perca de variação genética e na fixação de alelos em diferentes locais do DNA. Os alelos fixados pela deriva podem ser neutros. Se eles forem neutros, não vai alterar a genética. Não houve variação genética. Pode ser deletéricos. O que é isso? Trazer características que não são evolutivas. Pode promover uma aberração, o cara vai ser eliminado. Também não perdurou a variação genética. Ou ela pode ser vantajosa. Se ela for vantajosa, o que vai acontecer? Vai alterar a variabilidade genética. Essas mudanças na frequência alélica ao longo do tempo será determinada pela interação entre a deriva e a seleção natural. Ou seja, se a característica é neutra, não houve variabilidade genética, não alterou em nada. Se essa característica é o que a gente chama lá de uma característica deletérios, vai deletar, vai trazer uma diferenciação negativa, uma aberração, o cidadão vai ser eliminado pela seleção natural. Ou seja, vai embora, é uma aberração. Agora, só vai ocorrer variabilidade genética se ela for o quê? Uma alteração no DNA vantajosa. E aí sim, ela vai ser determinada por uma deriva, por uma alteração genética e uma ação da seleção natural junta. Ou seja, alterou. Alterou para melhor? Seleção natural aprovou? Alterou a genética. Se ela não alterou, teve lá, obviamente, uma aberração, a seleção natural vai eliminar. Ou seja, este gráfico, essa tabela, é importantíssimo. Significa quando eu tenho uma variabilidade genética. Numa mutação, sempre. Sempre. Eu não estou perguntando se vai ser para melhor ou para pior. Eu disse que toda mutação ela vai aumentar, ela vai mudar a genética. Acabou. Eu disse que na recombinação genética, no crossing over, sempre vai aumentar variabilidade genética. Vai melhorar ou piorar. Ele alterou. E é isso que eu quero dizer. Vai alterar a genética. A seleção natural, aquele que for uma seleção natural positiva, obviamente mais evoluído, vai variabilidade genética. Aquele que não foi evoluído vai ser extinguido, não alterou a genética dos seus descendentes. A migração, pode ser que uma ave traga características diferentes de outra localidade, vai alterar a genética. Se essa característica são as mesmas, ou seja, não houve variabilidade, ela não vai atuar sobre a variabilidade. E a deriva genética, que foi o que a gente viu, são microprocessos evolutivos que vai alterar o DNA. Se ele for neutro ou, obviamente, deficiente, seleção natural elimina esse cara, não alterou a genética. Se for uma alteração no DNA que for vantajosa, aí sim, então, ocorre, obviamente, essa variabilidade. Beleza, galera? Então, isso é chamada de neodarwinismo. Ou seja, o neodarwinismo ele só foi possível mediante ao estudo da genética, que explica a transmissão das características genéticas ao decorrer, obviamente, do tempo. Beleza? E aqui, obviamente, a mesma coisa, mutação, variação, recombinação de uma ordem diferenciada. E aqui é o que eu quero dizer. A origem do homem, ele teve duas teorias. A evolucionista, que passou por uma evolução, ou a criacionista, Deus, onde diz que o homem não alterou a sua genética. E, na verdade, a gente sabe que isso é absurdo, porque a gente tem os fósseis que melhora e que prova a evolução desses seres humanos. Perfeito? Então, mediante assim, meus amados, a gente termina as leis evolucionistas e o neodarwinismo, que só foi possível mediante aí o desenvolvimento da genética. Beleza? Tranquilo? Molezinha?
Na verdade, são conceitos novos, mas não são difíceis, tá bom? Eu vou mandar agora esses 2 arquivos para que vocês possam dar uma estudada. E essa segunda aula eu gravei. Quem quiser assistir de novo, eu mando o link lá no grupo da sala de vocês. Beleza? Meus amores, fiquem com Deus. Maravilhoso final de semana. Final de semana não, amanhã a gente tem aula e amanhã a gente dá uma analisada nisso novamente, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau, povo lindo.